Esse canal Historiando a Verdade, e hoje eu vim falar de um assunto espinhoso, né, para a história do Brasil, que foi a ditadura militar de 1964 a 1985, né, que a princípio foi chamada de Revolução. Mas a Revolução, nós que estudamos, que conhecemos, a Revolução é todo movimento que parte do povo e atinge e transforma o poder. O golpe é o que se dá de cima para baixo, pela força, pela violência, né? Então a ditadura militar ela ocorre com o apoio dos meios de comunicação, dos conservadores brasileiros, de parte da igreja reacionária, né? De uma sociedade burguesa, né? Hipócrita, né? Tudo porque o plano de metas de João Goulart era educação de qualidade, reforma agrária, reforma urbana e reforma do sistema bancário, né? E aí, se talvez tivesse acontecido tudo isso naquela época, o país fosse um país hoje totalmente desenvolvido. Mas infelizmente não ocorreu, né? Como diz o professor José de Souza, né? A elite odeia pobre, a burguesia não quer ascensão social e disputar espaço em empregos públicos, como juízes, policiais federais, promotores, procuradores, com a classe trabalhadora. Então, o golpe acontece em 1º de abril, é legitimado pelo ato 1, né? AI1, chamado Ato Institucional número 1, legitima um presidente ilegítimo, que é Castelo Branco. Logo em seguida veio o AI2, né, que caça o direito do povo votar para presidente. O AI3 caça o direito do povo votar para governadores, né, cabendo às assembleias estaduais elegerem diretamente o governador, ou o próprio presidente nomeava o governador. Um deles, infelizmente, São Paulo teve que aturar Paulo Maluf, que foi o chefe da Rota 66, que eu já falei anteriormente, né? Uma polícia que matava pobre e só pobre, né? E só parou de matar quando mataram um rico, né? E aí vocês vão na minha live lá que Foucault explica. O rico tem um aparelho de defesa muito maior do que o do Estado. Por isso, geralmente, ele condena o Estado. O pobre não tem dinheiro para pagar advogado, recurso, e aí acaba sofrendo os mais dolorosos castigos. Vamos lá. O AI4, né, ele caça mandatos, caça direitos, declara estado de sítio no Brasil a qualquer momento. Estado de sítio é estado de vigilância, e o pior deles é o AI5, que acontece em 3 de dezembro de 1969, né, quando o deputado Márcio Moreira Alves, né, conclama a boicotar o desfile de 7 de setembro, né, e conclama as mulheres a boicotar os militares. E aí os militares, se sentindo com seu ego ferido, né, pedem a cassação do deputado Márcio Moreira Alves. E aí é onde acontece um dos mais belos discursos em defesa do deputado Márcio Moreira Alves, que eu vou deixar aí embaixo, pelo então deputado Mário Covas, né, do PSDB, falecido. Embora eu tinha divergências com o ex-governador, eu tenho uma profunda admiração, né, não só pela sua coragem, né, mas os seus últimos dias de vida, a sua luta, a sua tristeza, me comoveu bastante, né, porque eu sou ser humano e não desprezo a vida humana, né? Então a ditadura se firmou sob o pretexto de ameaça comunista que nunca veio, e durante 21 anos, né, aconteceu o tal do milagre econômico. O Brasil crescia 10% ao ano, né? E aí tinha a frase, ou ame ou deixe, esse país ninguém segura. O Brasil tinha uma dívida de 4 bilhões e terminou em 85, 90 bilhões. Desses 10% de PIB, crescimento, 70% ficou na mão da elite e da classe média. E a classe trabalhadora ficou mais pobre.
muito mais pobre. Tá? Tanto que quando terminou a ditadura, 50% dos brasileiros possuíam ao menos um dente a menos. A maioria era banguela. Né? Então o Brasil foi chamado do país com o maior número de banguelos do mundo. E uma taxa bem pequena de analfabetos, 50%. Né? Mas a pior parte da ditadura não é essa. Né? Não é a corrupção sistêmica, né? Também que há. Né? E as pessoas, não tinha corrupção. Não tinha o direito de falar. Porque se falasse, morria. Se falasse, era torturado. Né? Todo jornal era passado pela mão dos militares para eles aprovarem ou não a matéria para ser colocada no jornal. Né? A chamada censura. Né? E aí eu vou deixar embaixo também, eu vou contar só um pouquinho sobre as torturas. Né? Tortura é a forma mais cruel que um ser humano desumano pode tratar um outro ser humano. Né? E aí eu vou deixar alguns depoimentos para vocês como os militares torturavam. Que inclusive o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que o problema da ditadura não foi torturar, e sim não ter matado. Né? Eu penso que as pessoas que têm ética, caráter, moral e principalmente ética centrada no outro, e se fosse seu filho, ou seu pai, ou sua mãe, né? Mas como acontecia as torturas? Eu lembro de um depoimento, eu vou deixar aí na Comissão da Verdade, de uma advogada, que é a Rede Globo, que os bolsonaristas hoje chamam de esquerdista. Cid Moreira anunciou a morte de uma terrorista em tiroteio. E a amiga foi reconhecer o corpo dela no DOI-CODE. Aconselho também aos bolsonaristas a conhecer o Museu do DOI-CODE, né? E entender o que é tortura. E quando ela chegou lá, não tinha um tiro no corpo, mas ela tinha um olho saltado para fora, um olho preto. Ela tinham feito scalp do couro cabeludo dela, ela tinha os bicos do seio arrancado, ela tinha uma fratura exposta, ela tinha o corpo todo mordido, não é? E a última coisa que eles fizeram de um ato de crueldade, eles apertaram um torniquete para esmagar o cérebro dela, né? Mas o Jornal Nacional, que é comunista para os bolsonaros, né, dizia que ela era uma terrorista e ela foi morta em tiroteio. E aí vários depoimentos, inclusive um de Dilma Rousseff, né? Que inclusive eu vou deixar também o link no programa do Jô Soares, que a elogiou. Porque ela fala, eu tinha que mentir para proteger a vida de outros. Então, para proteger a vida do meu filho, eu minto também. E você, hipócrita, né, que defende tortura, mentiria para defender a vida do seu filho ou de uma pessoa que você gosta. E tortura não é aceito no mundo de seres humanos. Pode ser no mundo de bichos, de animais irracionais. Né? Mas não era só esse tipo de tortura. Choques elétricos, colocados fios na vagina, no ânus, no nariz, nas orelhas, nos olhos. Camundongos enfiados no ânus, né? Que estragavam todo o aparelho, o intestino grosso e delgado. Baratas, estupros de meninas que não eram casadas por soldados militares. Né? Isso era a tortura que acontecia no Brasil. Né? E quem era um dos comandantes? Carlos Alberto Brilhante Ustra, herói do presidente da República. Eu teria vontade de perguntar para ele se fosse um dos filhos dele. Será que ele aprovaria esse tipo de coisa? Mas com o filho dos outros pode. Isso para mim, no mínimo, é falta de ética, falta de caráter. Né? Apoiar a tortura. Assassinatos. O enforcamento do Herzog ajoelhado. Como é que a pessoa se enforca ajoelhado? Né? A classe trabalhadora um sofrimento tão grande que a inflação chegava a 80% ao mês. A pobreza era muito grande, a perseguição a pobre e desempregado era muito grande.
O país não avançou em absolutamente nada em educação. Ao contrário, regrediu. Graças à democracia de 88, né, e principalmente com as leis que vieram depois para melhorar a educação, porque a educação dos anos 80, na transição entre a ditadura e a democracia, é chamada de década perdida da educação. Tá? Aulas, né, matérias ignóbeis, como o SPB, que agora querem voltar, educação moral e cívica, né? Muitos que falam desse governo de moral nem sabem o que é moral, porque defende a imoralidade da tortura. Porque tortura é imoral. Não existe país civilizado do mundo, com exceção dos Estados Unidos, que não tem moralidade, que torturam seres humanos. Não é à toa que é um dos países mais visados por atos terroristas, né? Então, a ditadura não foi marcada pela ordem, foi marcada pela repressão, pelo estrangulamento da classe trabalhadora, pela punição por ser pobre, pela roubalheira que transformou a classe média e a classe rica dos anos 70 aos anos 80, 50% mais rica. Que bancos como Itaú, Bradesco, pagavam para matar pobre, que era o chamado comando de caças comunistas. A maioria dos generais, dos coronéis, não sabiam nem o que era comunismo. Né? Marighella, que eu vou falar numa próxima live, Marighella foi morto com mais de 50 tiros, sem ter direito a reagir, pelas costas. E todos eles que foram torturados, estavam defendendo o direito de nós falarmos hoje livremente o que pensamos, o que sentimos, o direito de nós protestarmos, de sermos livres, de podermos denunciar o que está errado, de podermos não concordar com o que está errado. Né? Eu tenho uma profunda admiração, já tinha e tenho muito mais hoje pela ex-presidente Dilma Rousseff, pelas falas dela. Ela aguentar 3 anos, dos 19 aos 22 anos, sendo torturada, para poder não deixar que seus companheiros fossem assassinados. Né? Eu me lembro do filme Batismo de Sangue, da obra de Frei Beto, o Frei Tito de Alencastre, um menino, estudante de filosofia, que defendia a missão de Cristo. Ele era um franciscano. A nossa missão era pelos pobres. Ele foi tão torturado na Carteira do Dragão, no Pau de Arara, choques elétricos, que ele foi trocado pelo sequestro do embaixador. Ele foi para a França e lá ele via o delegado, o algoz dele da tortura, a todo momento, beija a mão do Papa, né? Como se fosse um Deus. E isso perturbou tanto a mente dele, porque a tortura causa, né, cicatrizes psicológicas, psiquiátricas, coisas que você jamais esquece. Imagine você enfiar um cabo de vassoura no ânus de uma mulher ou de um homem. Isso é tortura, né? O Frei Tito acabou se enforcando, se matando, né? Porque ele se sentia não só injustiçado, mas também, né, ele tinha saudade de fazer o trabalho social, que era o trabalho cristão que ele fazia. Mas ele foi obrigado a se exilar para não ser morto no país. Nas igrejas, principalmente católicas, olheiros ficavam de olho nas missas. Então você era observado a todo momento. Isso foi um verdadeiro inferno para esse país. Tanto que esse país, né, ele só começou a ganhar grandeza depois da redemocratização. O período mais duro foi de Garrastazu Médici. E aí, para finalizar, para vocês verem como os militares adoravam vocês, eu deixo umas frases de João Batista Figueiredo. Pesquisem, que tem na internet. Vamos lá pegar as grandes frases de... Uma delas: eu prefiro o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. Você é povo.
Eu cheguei e as baianas já vieram me abraçando. Ficou um cheiro insuportável. Cheguei no hotel, tomei 3, 5, 7 banhos. E aquele cheiro de preto não saía. Esse era o presidente. Se eu ganhasse um salário mínimo, eu dava um tiro no coco. Mas você, pobre, você ganha. E seu presidente apoiava a ditadura. Me envaideço por ser grosso. A solução para as favelas é jogar uma bomba atômica. E aqui tem outras frases aqui que eu prefiro nem falar, né? E vou deixar os links para vocês verem os depoimentos. Porque quem tem solidariedade, quem é misericordioso, quem tem compaixão, não consegue não deixar de se abalar, né? Com os depoimentos das pessoas que foram torturadas, né? Muitas delas, né, por lutarem pela redemocratização do país, né? O problema é que muita gente mal informada, ele era terrorista. Terrorista é você colocar um camundongo no ânus de uma mulher. Terrorista é você torturar a mulher, deixar ela toda cagada e mijada e levar os filhos para ver. Filho de 4, 5 anos, isso é terrorismo. Isso foi a ditadura militar, que saiu e deixou o país com uma dívida externa que o presidente que assumiu pelo colégio eleitoral Sarney logo deu um calote. O Brasil virou um caloteiro internacional, né? O país que favoreceu somente ricos, a classe média, e que deixou a classe trabalhadora mais pobre, né? A escola não era direito. A polícia matava à torta à direita e ganhava, né, medalhas de honra ao mérito por ter matado um trabalhador, um pai de família. Eu me lembro de uma página do livro Rota 66, a história da polícia que mata, uma briga de boteco, um trabalhador negro, quando vê a Rota, correu para a casa dele e se escondeu embaixo da mesa. A Rota arrombou a casa dele, né? Sem mandato de segurança e nada, ele pedindo pelo amor de Deus, os policiais executaram ele embaixo da mesa, na frente dos filhos. Isso era ditadura militar, para quem pede. Mas saiba, né, que foi um regime nefasto, criminoso e corrupto como outro qualquer. Tá? Essa é a minha participação sobre ditadura militar. Não ganhamos absolutamente nada, ao contrário, principalmente a classe mais pobre ganhou só paulada, sofrimento e empobrecimento, tá? E vou deixar uma série de links para que vocês vejam, né? E quem tem, né, pelo menos um pouco de compaixão, vai entender o que é tortura e o que é sofrimento e o que as pessoas passaram para defender o nosso direito hoje de liberdade de expressão, ok? Essa é a minha participação, né? Uma boa coleção, né? Hélio Gaspari, 5 livros sobre a ditadura militar, né? A ditadura escancarada, envergonhada, né? De 2 partidos, de vários coronéis, de distribuição de terra para gente rica e expulsão de pobre do campo, de assassinato de líderes, de trabalhadores que eram escravizados por coronéis nordestinos, né? E uma série de outras coisas. A ditadura daria assunto para um ano se falar dela, né? Mas não teria nada de positivo, a não ser, né, a vergonha de ver pessoas, né, que não tem nenhum amor no coração e defender que um outro ser humano seja torturado até a morte, que a pessoa se urine, se defeque de tanta dor, né? Que se cuspa na cara da pessoa, que se chute em todos os membros dela, que se quebre pescoço, que se esmague cabeça, né? Se isso, os brasileiros pensam isso, eles estão muito atrás da Idade Média. Esses brasileiros que pensam como Bolsonaro. Porque na Idade Média a tortura começou a ser extinta. Porque a tortura já não era mais agradável, né? E esse povo sofreu, né? E vou deixar também, né, o discurso de Mário Covas, brilhantíssimo, e uma indicação do filme Batismo de Sangue.
Porque ali você vai ver não só o depoimento, como eles apanhavam, como eles eram torturados, como mulheres eram estupradas, né? E aí vinha uma pessoa e dizer que o pior da ditadura foi que ela não matou. Por que não matou o filho dele? Ele mudaria de opinião, né? É porque é com o filho dos outros. Ok, pessoal? Quem gostou, se inscreva no canal, deixa o like, né? E por hoje